Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores, das Manifestações Espíritas, que é a segunda parte, capítulo 22, da mediunidade nos animais. Podem os animais ser médiuns? Muitas vezes tem sido formulada essa pergunta, a qual parece que alguns fatos respondem afirmativamente. O que, sobretudo, tem autorizado a opinião dos que pensam assim são os notáveis sinais de inteligência que alguns pássaros, que, educados, parecem adivinhar o pensamento e tiram de um maço de cartas as que podem responder com exatidão a uma pergunta feita. Observamos com especial atenção tais experiências e o que mais admiramos foi a arte que houve de ser empregada para a instrução dos ditos pássaros. Bom, então os pássaros eram instruídos a escolher uma carta. Dentro de fazia-lhe uma pergunta e tinha que escolher uma carta. E ele fala que admirou a arte que houve para ser empregada a instrução desses pássaros. Então, os animais têm inteligência? Lógico que tem. Não é inteligência igual do ser humano, ele tem uma inteligência que está em desenvolvimento. Você vê as krakatoas, né, a família dos periquito, maritaca, calopsita, esses pássaros que normalmente aprendem a falar alguma coisa ou assobiar, eles são muito inteligentes. A gente tem um pequeno pássaro das crianças, é um diamante gold, bem pequenininho, e como ele não pode tomar vento frio, ele fica sempre dentro de casa. E se a gente estiver comendo uma coisa diferente, que ele, dependendo do cheiro que ele quer, ele entra no coxinho de comida e começa a jogar a comida dele fora. Aí as crianças pegam um pedacinho do que estão comendo, dão para ele, aí se ele gostar, ele come. Se ele não gostar, ele pega e joga fora. Ele expressa a sua inteligência, onde aprendeu a se comunicar com a gente de alguma forma, para que a gente possa entender que ele quer comer aquilo ali. Aí eu falo sempre para as pessoas, o cérebro dele é menor do que um grão de feijão. Ele é pequenininho, é no tamanho de um tizil. Se colocar no Google Diamante Gold, vai aparecer lá um passarinho todo colorido. Então aquele cérebrozinho menor de um caroço de feijão, ele consegue interagir com o ser humano. Ele começa a ter reações de amizade com a gente. E até pedir um tipo de alimento. Vocês estão comendo isso aí, o cheiro tá bom, eu quero. E ele não consegue falar, ele começa a jogar a comida dele fora. E olhar pra gente. Será que ele está pedindo o que a gente está comendo? Impossível. Vamos dar para ele. Aí deu, ele comeu. Então, falar que os animais não têm inteligência, nós não podemos falar. E pesquisas recentes mostram que os animais têm inteligência, inclusive as plantas. Elas sentem. Se uma criança se aproximar de uma planta com a faca, ou até mesmo um adulto, ela começa a emitir umas vibrações de desespero. Se for uma pessoa da paz, ela emite outro tipo de vibração. E se for uma pessoa muito estressada, outro tipo de vibração. Em alguns países, já até se testou medir essa vibração nas plantas para saber se a pessoa é criminosa ou não. Mas muitas das vezes as plantas respondem ao sentimento de medo ou de pavor que está aquela pessoa que está ali diante de uma autoridade policial. Então não dá muito certo, mas ela capta a vibração das pessoas. Mas aqui a questão é, os animais têm mediunidade ou não? Vamos lá. Incontestavelmente, não se lhes pode recusar uma certa dose de inteligência relativa, foi o que a gente disse. Mas preciso se torna convir em que, nestas circunstâncias, a perspicácia desses ultrapassaria de muito a do homem, pois ninguém há que possa lisonjear-se de fazer o que eles fazem. E aí? Vamos continuar o estudo. Fora mesmo necessário supor-lhes por algumas experiências, um dom de segunda vista superior a dos sonâmbulos mais lúcidos. Está falando dos pássaros. Sabe-se com efeito que a lucidez é essencialmente variável e sujeita a frequentes intermitências, ao passo que esses animais seria permanente e funcionaria com uma regularidade e precisão que nenhum sonâmbulo
se veem. Numa palavra, ela nunca lhes faltaria. Algum tipo de experiência, algum tipo de treinamento feito com esses pássaros deixou Kardec dizer essas palavras. Vamos continuar. Na sua maior parte, as experiências que presenciamos são de natureza dos que fazem os prestidigitadores e não podiam deixar-nos, sem dúvida, sobre o emprego de alguns dos meios de que usam estes, notadamente o das cartas forçadas. Então, os prestidigitadores, eles conseguem produzir determinados fenômenos ilusórios. Vamos continuar nosso estudo. A arte da prestidigitação consiste em dissimular esses meios, sem o que o efeito não teria graça. Então, a pessoa que cria determinados fenômenos, ele vai sempre dissimulando aqueles meios. Vamos continuar nosso estudo. Todavia, o fenômeno, mesmo reduzido a estas proporções, não se apresenta menos interessante e há sempre que admirar o talento do instrutor, tanto quanto a inteligência do aluno, no caso o pássaro. Pois que a dificuldade a vencer é bem maior do que seria ser seu pássaro agisse apenas em virtude de suas próprias faculdades. Tem coisas a mais, né? Vamos lá. Ora, levá-lo a fazer coisas que excedem o limite do possível para a inteligência humana é provar que estes simples fatos o emprego de um processo secreto. Aliás, há uma circunstância que jamais deixa de verificar-se, a de que os pássaros só chegam a tal grau de habilidade ao cabo de certo tempo e mediante cuidados especiais e perseverantes, o que não seria necessário se apenas a inteligência deles estivesse em jogo. Então, eles foram treinados por longo tempo, mas não é só a inteligência do pássaro que está em jogo, porque excede. Vamos lá. Não é mais extraordinário educá-los para tirar cartas do que os habituar a repetir áreas ou palavras. Bom, a escolher a carta, você treina os pássaros, às vezes por vários meses, por um longo tempo, usando uma série de recursos para convencer o pássaro a fazer aquilo, e ele entende as suas palavras, então ele tem uma inteligência, mas tem outras coisas a mais. O que ele está dizendo que é a mais? O mesmo se verificou quando a prestidigitação pretendeu imitar a segunda vista. Obrigava-se o paciente a ir ao extremo para que a ilusão durasse longo tempo. Desde a primeira vez que assistimos a uma sessão deste gênero, nada mais vimos do que muito imperfeita imitação do sonambulismo, revelando ignorância das condições essenciais dessa faculdade. Ele está falando quando um prestidigitador imita um sonambúlico para produzir determinados fenômenos. Bom, aqui, vamos voltar aqui. Para voltar é sempre mais difícil. Vamos passar passo a passo. Para voltar é sempre mais difícil, né? Vamos lá voltar. Quero voltar lá no início. Isso. Perguntou-se o Kardec, então, se tinha mediunidade nos animais. Vocês veem que ele trouxe uma explicação dizendo que o animal tem mais um pouco do que simplesmente a inteligência dele. Ele foi muito bem treinado. Certo? Alguns fatos a qual parece que alguns fatos respondem afirmativamente. Ele não disse que o animal tenha mediunidade. Parece que alguns fatos respondem positivamente. Então, mostra que os animais têm um sinal notável de uma inteligência. Educados, parecem adivinhar o pensamento e tiram de um maço de cartas as que podem responder com exatidão a uma pergunta feita. Então, ele está dizendo que os animais, ele não está afirmando, tá? Que o animal parece ler o pensamento e trazer com exatidão do maço de cartas aquela que foi feita uma pergunta para ele. Então, vamos continuar. Observamos em especial atenção tais experiências
E ficou admirado com aquela arte que foi usado para instruir o pássaro. Ele prestava muita atenção, cada dado, como que era feito. E o que foi que ele mais admirou foi uma arte para educar o pássaro. Não foi simplesmente você falar para ele, foi uma arte. Eu contei o caso do pássaro que ninguém ensinou para ele. Ele aprendeu a pedir comida por si mesmo, que eu achei mais interessante. Não faz nada de absurdo, certo? Ele sentiu o cheiro de alguma coisa diferente, ele quis comer e foi lá, jogou a comida dele fora e fica olhando pra gente, jogando a comida dele fora, olhando pra gente, para pedir para ganhar aquilo que a gente está comendo. Bom, ele não foi treinado, ele só faz aquilo ali. Não estou dizendo que ele é médium, estou dizendo que ele tem uma inteligência. E aqui, o Kardec diz que é admirável forma de treinar. E aí vem, incontestavelmente, não se lhes pode recusar uma certa dose de inteligência relativa, mas preciso torna convir em que, nesta circunstância, a perspicácia deles ultrapassa muito do homem. Esses animais são muito perspicazes naquele momento que estão fazendo o que eles estavam fazendo. Então tem algo mais, que ele quer dizer isso, tem algo mais. Fora mesmo necessário supor que algumas, para apenas algumas, não todas, um dom de segunda vista superior ao dos sonâmbulos mais lúcidos. Ele disse que ele supôs que esse pássaro tinha um dom de segunda vista mais superior do que muitos sonâmbulos lúcidos. Supôs. A gente tem que se fiar ao texto que está lá para a gente não inventar nada. Sabe-se, com efeito, que a lucidez é essencialmente variável durante o sonambulismo, sujeita a frequentes intermitências, ao passo que nesses animais seria permanente e funcionaria com uma regularidade e precisão que nenhum sonâmbulo se vê. Ela nunca lhes faltaria. Ou seja, ele deixou em aberto para a gente pensar, para a gente não ser radical. Ele não afirmou nada, não negou nada, mas deixou-nos dados para pensarmos, dados para refletirmos e começarmos a entender que o animal tem alguma coisa a mais, principalmente os pássaros. Tem alguma coisa a mais que nós não sabemos. Não vou afirmar ainda que o animal tenha mediunidade. Ele disse que tem alguma coisa a mais. Pesquisemos, né? Na sua maior parte, as experiências que presenciamos são de natureza que fazem os agora já disse que a natureza mesmo dos prestidigitadores. E não poderiam deixar-nos em dúvida sobre o emprego de alguns dos meios de que usam estes, notadamente o das cartas façadas. Ou seja, tem um truque para o animal nunca falhar. É o que está entendendo agora. Para que o animal sempre saiba escolher, ele deixa entender que a gente entender que pode existir um truque. Pode existir um truque. Ele não está afirmando nada ainda. Só que ele fala que na arte dos prestidigitadores, que é de simular os meios com que ele faz, para poder ter graça e as pessoas poderem achar que aquilo ali é uma coisa fantástica, sobrenatural. E todavia, o fenômeno mesmo reduzido às proporções não se apresenta menos interessante e há sempre de admirar o talento do instrutor quanto da inteligência do aluno. Aí ele já afirmou que o animal tem um talento, o instrutor também teve outro talento para ensinar e aquele animal teve uma inteligência para aprender. Mas ainda não disse que é mediunidade. Pois que a dificuldade a vencer é bem maior e seria o pássaro agisse apenas em virtude de suas próprias faculdades. Ou seja, ele ainda deixa-nos a perceber que pode ter um truque, ou o animal tem alguma coisa além das suas possibilidades. Ora, levá-lo a fazer coisas que excedem o limite do possível, para a inteligência humana, é provar, por esse simples fato, o emprego de um processo secreto. Aí, ele já deixou para a gente que dentro do que ele observou tem alguma coisa secreta ali para o pássaro estar sempre acertando. Aliás, há uma circunstância que jamais deixa de verificar-se, a de que os pássaros só chegam a tal grau de habilidade
ao cabo de certo tempo e mediante cuidados especiais e perseverantes, o que não seria necessário se apenas a inteligência deles estivesse em jogo. Mais um dado: ele teve que passar por um treinamento, com cuidados muito especiais, perseverantes. Então ele não tem só a inteligência dele, tem uma interferência de algo mais, que tanto pode ser do professor ou de um espírito. Ele não disse nenhuma coisa nem outra, ele só deixou ali que tem uma inteligência a mais. Não é mais extraordinário educá-lo para tirar cartas do que os habituar a repetir áreas ou palavras. Então aqui já deixou claro. Se ali deixou uma margenzinha para a gente achar que tinha algo a mais, aqui já ficou claro que ele repete palavras, eles cantam, eles assobiam, eles fazem várias situações, independente da mediunidade deles serem médiuns. E aí os prestidigitadores produzem fenômenos que para os leigos é muito interessante, atrai atenção, mas para quem conhece a doutrina espírita e sabe e percebe bem as situações, aquilo ali não teria graça. Aí ele coloca que ali tem uma imitação muito imperfeita do sonambulismo, nos prestidigitadores, e não nos pássaros. O texto está deixando a gente entender desse jeito. Por isso que a gente não quis fazer uma afirmação fixa, é assim ou não é. O texto cheio de vai lá, vem cá, bem típico dos espíritos superiores. Ele não fez uma afirmação fechada, mas também não negou nem afirmou. Deixou para que a gente pense, para que a gente tenha cuidado, para não fazer afirmações precipitadas. Por isso que eu fiz questão de ler uma vez, repassar a segunda, fazendo algumas reflexões. Não vou fechar o assunto, nem que sim, nem que não. Kardec não fechou, deixou para a gente pensar. Então, vamos pensar. Vamos respeitar os animais, vamos respeitar quem treina os animais, que os ajuda a evoluir. Certamente eles vão evoluir mais rápido por conviverem com seres humanos. Não pode maltratar, não pode judiar.